Boa tarde, professora Cara, tudo bem? Peço desculpas primeiramente por não poder comparecer à aula. Infelizmente, eu tive uma reunião no trabalho e acabei não indo, né? Eu, o Silvio e o Renan, nós fizemos então essa atividade de consultoria em cima da empresa de calçados Fascínio, né? Que é a empresa onde o Renan atua, né? Na administração junto com o pai dele, é uma empresa de um ramo familiar. Eu, o Renan e o Silvio optamos então por colocar o nome da nossa empresa de RSV Consultoria, sediada em Novo Hamburgo, nos Vales dos Sinos. Dentro do diagnóstico da empresa, nós colocamos então, nós dividimos por áreas, onde cada um de nós três ficou responsável por cada área. A minha área que eu fiquei responsável foi a de contexto organizacional estratégico, né? Que eu acho aí que é uma área super importante da empresa, onde ali os diretores, enfim, quem está à frente do organizacional vai estar decidindo o rumo dessa empresa, né? Foi percebido então que o desempenho da empresa em geral de contexto organizacional estratégico ficou com média forte de 4,08, né? Porém, entendeu-se ali que ainda tem 3 variáveis que apresentam possibilidade de melhoria, né? Dentre essas variáveis, eu entendi que a variável de definição de metas percebe-se ainda que é confusa dentro da empresa, né? Então, as metas estabelecidas ali, seja de produção ou até mesmo de parcerias. Percebe-se a falta de novas estratégias constantemente, por ser uma empresa familiar, enfim, essas reuniões, foi percebido que precisa-se ter um carinho, um cuidado melhor com as estratégias e definições de planos a médio, longo, curto prazo. E também, consequentemente, projetos futuros da empresa, eu, na minha opinião, acho que seja um reflexo das duas anteriores, tanto definição de metas quanto estratégias, automaticamente influenciam nos projetos futuros dessa empresa. Foi também identificado pontos importantes para continuar mantendo a empresa no rumo certo. Porém, nota-se que a estabilidade econômica do país e do mundo influenciou também no resultado da empresa. Por quê? Por ser uma empresa do ramo calçadista que tem influência em importação e exportação. Dentro das variáveis de análise de desempenho, encontramos as variáveis de valores da empresa, missão da empresa, visão da empresa, propósito da empresa, metas da empresa, estratégias criadas por ela, diferenciais competitivos, possíveis expansões da mesma, projetos futuros, objetivos e resultado. Esta, com média do setor de 4,08. Dentro da análise qualitativa, pude identificar que tem case de oportunidade nas variáveis as quais eu citei antes, de metas, estratégia e projetos futuros. Quando se trata de metas, é importante refletir sobre quais as metas a empresa define, pois uma empresa sem metas não consegue gerar resultados consistentes. Refletindo sobre a falta de estratégias definidas pelo setor, percebe-se que essas são influenciadas pela economia, tanto nacional quanto global. Porém, é necessário arriscar neste momento que os Estados Unidos estão em guerra com a China. Gerou-se uma demanda de exportação de calçados para fabricação, a qual a fábrica deve analisar se deve ou não aumentar ou não o nível de exportação. A falta de definição de rumo da empresa irá seguir no futuro está internamente ligada à falta de estratégias bem definidas e de metas estabelecidas de acordo com as estratégias. É importante resolver os 2 primeiros problemas para que posteriormente essa definição de projetos futuros seja concluída. Dentro do brainstorm de ideias, para metas de empresa então, elaboração de uma meta anual baseada em cima dos 2 últimos anos da empresa, dividir as metas baseando-se nos resultados do mês de 2018, dividir metas diárias de produção baseando-se nos resultados de 2018, dividir metas diárias de vendas baseando-se também nos resultados de 2018, aumentar para estratégias criadas, aumentar a exportação, aumentar a produção, acompanhamento de processos de produção, rever o time comercial da empresa, projetos futuros da empresa, implementação do Manufacturing Executive System,
eliminar processos e otimizar produção, expansão e ampliação da atuação em mercado, compra de maquinário mais tecnológico. Proposição, sugestões. Para solucionar o problema da empresa em relação à definição de metas, é necessário que os dirigentes desta analisem todos os resultados dos últimos 2 anos. Ou seja, analisando os resultados anuais e mensais, após a análise sobre o last year, é necessário levar em consideração o resultado do mês anterior, antes da criação de uma meta, seja ela de produção ou de vendas. As metas devem ser sempre viáveis, pois uma meta muito fácil motiva a acomodação, já uma meta muito difícil a desmotivação. Conforme anteriormente, para começar a se pensar nos planos para o futuro, é necessário a estabelecimento de metas e de estratégia da empresa. Os dois estarem aliados, pois somente com esses dois solucionados, os dirigentes dessa empresa poderão pensar em projetos viáveis e que também terão o retorno esperado pela empresa. Então, basicamente, a minha análise da área é essa dentro da empresa. As outras 2 áreas, então, o Silvio e o Renan, né, te passaram na aula. Para finalizar, então, a conclusão, né? Então, é importante ali, né, citar as apêndices, né? Para a realização e elaboração deste trabalho, foi realizada uma visita na empresa ciente para conhecer seus produtos, métodos de trabalho e funcionamento. Essa atividade a gente fala, né, que foi muito importante, pois foi possível presenciar como funciona na prática o trabalho de um consultor. Entender as dificuldades que a empresa enfrenta no seu dia a dia e poder encontrar soluções para resolucionar os problemas analisados. Percebe-se também que com o desenvolvimento desse trabalho de consultoria foi possível analisar como é realizado um trabalho de um consultor no dia a dia, vencendo sua rotina e seus desafios. Entende-se que, claro, é feito um diagnóstico com dados e fatos, porém vai ser aceito ou não, né, pelos dirigentes dessa empresa. Após avaliar cada área, foram constatados alguns pontos que ficam dentro da empresa que, após a análise dos consultores e a criação de um plano de ação, foram solucionados através do que foi proposto no diagnóstico, no brainstorm de ideias. Com a aplicação dessas melhorias propostas, a empresa se torna mais competitiva no mercado, reduzindo perdas necessárias e tendo a possibilidade de investir e focar em novos negócios, projetos, buscando novos clientes e parceiros, ampliando a margem de lucro e, consequentemente, obtendo o sucesso esperado. Então é isso, professora. Agradeço, me desculpo novamente por não ter ido na aula. Agradeço a oportunidade de estar te enviando o trabalho à distância. Abraço!